Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica assinala a Semana da Vida, uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa com o objetivo de valorização da vida através de um conjunto de propostas dinamizadas pelo Departamento Nacional da Pastoral Familiar. Fátima e Luís Lopes são os responsáveis por este departamento, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Luís Lopes, perguntava-lhe antes de mais e pedia-lhe que nos dissessem que consiste essa iniciativa dinamizada pelo Departamento da Pastoral Familiar. Semana da Vida. A Semana da Vida nasce em 1994 como por uma iniciativa do Santo Padre João Paulo II e, portanto, para chamar a atenção sobretudo para as questões ligadas à vida, nomeadamente o aborto, a eutanásia, mas também a situação das famílias e, portanto, a necessidade de repensarmos também um bocadinho a vida. Este ano, portanto, a Semana da Vida tem como lema "Dá mais vida à tua vida", no sentido de que também é preciso fazer um esforço para a pastoral da família e também realçar a importância das famílias e na nossa sociedade, que com esta crise de facto estão a ser tão afetadas, e portanto redescobrir forças neste amor que nos une das famílias para que realmente nós possamos transmitir uma mensagem mais positiva, um olhar mais positivo sobre a vida e ter mais esperança, sobretudo que estamos a celebrar o Ano da Fé. Também quisemos ligar a isso, ao Ano da Fé, a renovação do Concílio. Há imensos motivos, agora também a eleição do novo Papa e, portanto, Papa Francisco, e, portanto, estamos ainda por cima, esta Semana da Vida tem características muito especiais, porque é no mês de maio, porque está sempre ligado ao dia 15, que é o Dia Internacional das Famílias. Dia 15 de maio, que é mesmo no centro de maio. Maio, que é um mês muito especial, mês de decoração, mês de Maria. Dias depois do 13 de maio, portanto, de facto, num quadro litúrgico muito importante que é da Páscoa, e este ano, nomeadamente, começa no dia, portanto, começou no dia 12 com o Domingo da Ascensão e vai terminar no dia 19 com o Domingo de Pentecostes, portanto, um tempo por excelência... Tempo de vida, não é? Acaba por ser um tempo de vida. Exatamente. Nasceu, como disse o Luís Lopes, muito ligado à defesa da vida no seu início e no seu fim. O contexto de crise, o contexto atual, faz com que esta dinâmica de defesa da vida tenha de incidir, sobretudo, noutros momentos da existência? Vamos lá ver. O aborto e a eutanásia continuam a ser problemas gravíssimos, mas hoje, por exemplo, a questão da natalidade, o inverno da natalidade é muito preocupante. E, nomeadamente, esta ruptura da família tradicional, da família natural, chamemos assim, para outras formas artificiais que estão a pôr em perigo, e também esta cultura de morte onde vivemos, onde estão a pôr em perigo, de facto, o futuro da humanidade. E nós temos que, hoje, ver esses problemas novos, equacionar esses problemas novos e também apresentar soluções positivas, pela positiva, para esses problemas novos. Aí, Fátima Lopes, esta inspiração num quadro litúrgico, num quadro de fé, ajuda a que alguns horizontes mais sombrios que possam existir para a vida, para a família, possam ser ultrapassados? Eu penso que sim, porque a Semana da Vida realça as boas práticas das famílias e essa é a nossa intenção, portanto, é dar a conhecer, é mobilizar as famílias. Bento XVI dizia que as famílias tinham que se mobilizar numa cultura e numa política da família e que isto tinha que ser feito de uma forma organizada. Eu penso que, enfim, o nosso pequeno contributo é de começar a organizar um bocadinho estas boas práticas, dar a conhecer as boas práticas da família. Quais são essas boas práticas? Consistem em quê? Coisas muito simples que as famílias fazem e que pode ser rezarem em família, por exemplo, terem um jantar de família. Fomos também visitar os idosos. Visitar os ou, idosos. Se não visitar, contactar os idosos, porque exato. Há 80% de idosos que estão em lares que não são visitados. E, portanto, são gestos, como dizia Jesus, não é? Temos que ir aos doentes, aos que estão na prisão e, portanto, aqueles que estão cativos, que estão os vizinhos em casa, que não podem sair à rua, visitá-los. Portanto, também a Semana da Vida é com estes gestos. Exato. Portanto, eu penso que essas boas práticas são um incentivo a outras famílias dizerem, bem, nós também somos capazes de fazer isto. São coisas muito simples
e que muitas vezes fazem sair daquilo que é circunstancial. Portanto, nós muitas vezes, em termos das famílias, têm muitas preocupações, a educação dos filhos, as questões económicas, financeiras e económicas hoje que estamos a passar, e isto dá um bocadinho de alternativa. Acho que é uma pequena luz das pessoas poderem dizer, podemos celebrar as coisas de outra forma e dar outro sentido à nossa vida. E, portanto, o dar vida, mais vida à nossa vida. Eu acho que isso é importante. Esta temática da vida, ela é proposta que se analise, que se reflita, especialmente no espaço familiar. No espaço familiar, mas não só. Também, exato. Não só, porque de facto, nós estamos também, é a primeira vez que, como responsáveis do departamento, estamos a levar isto para a frente, com uma enorme ajuda das dioceses e de muitos movimentos, e portanto nós quisemos tocar as várias dimensões. Dá mais vida à tua vida, ou seja, que o indivíduo e a pessoa humana é fundamental nesta história toda de salvação, mas depois a família, depois a paróquia, os movimentos, as dioceses. Há imensas iniciativas em todas as dioceses, quase todas temos notícia de iniciativas. Muitas paróquias estão a pegar nas sugestões que demos no sentido de introduzir na oração dos fiéis porque também o mês de maio também é o mês do Rosário e, portanto, muitos grupos fazem oração do terço. Aproveitar as sugestões que também damos nesse guião que penso que está a ser noticiado, não é? Portanto, esse guião que podem ir à página da Conferência Episcopal ou portanto, à do Departamento, no sentido de irem buscar o guião e o cartaz. São conteúdos que estão precisamente disponíveis exatamente. Em leigos.pt. Exatamente. E, portanto, quisemos que todo o panorama da vida, desde o individual ao coletivo, ao comunitário, ao paroquial, fosse tocado. Não é? Mas que capacidade tem, por exemplo, com esta iniciativa ou outras do próprio Departamento da Pastoral Familiar, que capacidade existe para intervir e para transformar, por exemplo, famílias que estão no desemprego há muito tempo, que estão afetadas, enfim, pelo contexto que vivemos, onde a sobrevivência acaba por ser a palavra de ordem? Eu creio que a fé move montanhas. E, portanto, nós somos pessoas de fé, temos que fortalecer a nossa fé. Também ajuda a conquistar empregos. Também. E, de facto, temos que pedir muita ajuda a Deus e, nomeadamente, neste 13 de maio, porque não a Nossa Senhora, para que, de facto, nos ajude a encontrar luz, e não no fundo do túnel, mas outra luz, para que, de facto, a gente possa caminhar e, nomeadamente, desenvolver, que também queremos com essa sensibilidade ao próximo, ao vizinho, ao familiar próximo que está a passar dificuldades. Porque muitas das vezes essas dificuldades são envergonhadas. Ou seja, não têm essa capacidade. Portanto, nós cristãos temos, e apelamos nesta Semana da Vida, sobretudo que olhem para essas situações e encontrem. É evidente que a solução não vem só dos responsáveis. Ou seja, muitas vezes nós confiamos demasiado nas instituições internacionais, muito grandes. A família pode encontrar boas soluções e entre as famílias podem encontrar boas soluções. Nós, nomeadamente aqui, também damos atenção à questão da prevenção e, nomeadamente, da formação dos noivos, não é? E a formação dos namorados, e apelamos muito aos jovens e a colaboração com o Departamento da Educação, da Juventude, este não é só a Semana da Vida, não é só uma questão da pastoral familiar. É uma questão para ser vivida por toda a Igreja. Porque nós queremos que a Igreja seja uma família de famílias e, portanto, que se reúnam em grande família a celebrar esta Semana da Vida. Eu gostava também de dizer que me parece que é importante sublinhar a experiência do voluntariado na família, que ela própria pode ser voluntária em pequenas experiências dessas, de que se conhece um ou outro casal que vive com dificuldades. Muitas vezes nós dizemos, há muita pobreza envergonhada, mas também há muita que é evidente e que nós não chegamos lá, não é? Portanto, que ficamos indiferentes. Ficamos indiferentes e eu acho que é cada vez mais necessário envolver a família neste espírito um bocadinho voluntário, em cadeia de fazer o bem uns aos outros, quer dizer, e eu acho que isso começa a ser fundamental, não é? Porque é na medida em que damos aos outros também que percebemos aqui o sentido da vida e a nossa vida ganha mais sentido. Que é aquele caráter às vezes egoísta do voluntariado, não é? Que nos sentimos nós também tão bem que damos aos outros. Mas que é extremamente importante e que a família pode fazer essa prática, se ajuda, como nós fazemos em relação, durante esta semana, de estabelecer esses laços entre as pessoas.
acho que é de continuar, depois não é para ficar numa semana, é para continuar. E percebeu-me apercebido, esta iniciativa e outras que desenvolvem podem ajudar também a uma própria reorientação das prioridades no interior da família. O sentido que se pode dar à existência pode ser a grande mais-valia de iniciativas que elas têm. Por isso mesmo, estes materiais que fizemos, também é bom dizer, foi uma receita caseira. Foi feita não foram profissionais, com ajuda, evidente, mas sobretudo nasceu da iniciativa, esse cartaz, o guião, feito os elementos do departamento, com essa perspectiva e, nomeadamente, fomos, com a ajuda do Espírito Santo, claramente, mas o mais é também, se dermos profundidade ao mais, a cruz. E, portanto, também perceber que mais na vida também tem a ver com o pegarmos na nossa cruz e ajudarmos os outros a levarem a sua cruz. E, portanto, é realmente esse o convite que nós fazemos de nos ajudarmos uns aos outros e buscarmos as receitas caseiras. Não só para o jantar do dia 15, dia da família, não é? Dia Internacional da Família, mas também outras receitas caseiras para, na paróquia, nas famílias amigas, na sua própria família, não estarem à espera de receitas vindas do céu ou do governo ou de quem quer que seja. Vejamos então o que é que propõem para cada dia da semana. Pelo que me apercebo aqui folheando este guião, há iniciativas concretas que propõem ao longo desta semana. Quais são elas, Fátima? O Rosário será, portanto, e temos no final sempre a base, a recitação do Rosário. Mas depois... São dinâmicas de oração essencialmente para a família? Dinâmicas de oração. Exatamente. Depois de facto, isto tem, sobretudo no segundo dia, a oração em família, portanto, voltamos novamente, porque também temos hoje, dia 13 de maio, de ensaiar orações das caseiras em família. No terça-feira a seguir é de divulgar pelos amigos, termos esta questão de, pelas redes sociais, pelos e-mails, por SMS, mandar mensagens a desejar uma boa semana da vida e a lembrar que no dia seguinte é o Dia Internacional da Família, não é? Que será quarta-feira, dia 15. Exatamente. Nessa quarta-feira, dia 15, nós temos também, então, a refeição com a receita caseira típica da família, que nós devemos de... Mas sugerem alguma receita? Não. Que nós sugerimos é que nos enviem as receitas que cozinharam para esse dia. Então a ideia é cada família criar uma receita específica para este dia. Porque há a receita da avó, ou Bia, ou da avó, não sei, mas que cozinhar nesse dia e depois enviarem-nos para o e-mail, não é, do departamento essas receitas. E já agora esse e-mail? É famílias@leigos.pt. E de facto queremos recolher isso, talvez para o ano possamos fazer um livro de receitas com essas receitas e temos, porque de facto também as pessoas reúnem-se à volta um pouco da mesa e da comida, não é? No dia seguinte temos de facto a preocupação das vocações. Portanto, lembrar que a Igreja também e a pastoral geral da Igreja é daqueles que são chamados. Sentir no nosso coração a que somos chamados como família e cada um em si, e muitas vezes as famílias acolherem também as vocações consagradas. Ou seja, terem essa capacidade para acolher essas vocações. Sexta-feira, dia 17. Sexta-feira, dia 17, é dedicado, de facto, àquilo que também já falámos aqui, de ligar à família, sobretudo aos mais idosos, ou então um tempo de namoro do casal, porque também é muito importante que os casais se encontrem, tenham um gesto particular, um tempo de namoro, e, se possível, também com os filhos e com os mais idosos. Portanto, é um dia dedicado a gestos em família. Eu penso que isto também é importante porque chama a atenção para a família ficar reunida em casa. A questão da casa é cada vez mais importante porque é na casa que nós vivemos a nossa intimidade e é importante viver essa experiência, porque muitas vezes os filhos, temos muita coisa, os filhos e os pais, e as pessoas dizem que não têm tempo para se encontrar. Portanto, começar a criar essas raízes com a casa, de modo a também construirmos na nossa sociedade a nossa casa, não é? Quer dizer, e temos que começar pelas células mais pequenas.
Depois a semana termina, de facto, como há pouco dizia o Luís Lopes, nessa festa que a Igreja Católica assinala do Pentecostes. E propomos também para a Vigília, creio que já falámos também das orações que propomos, nomeadamente a oração dos fiéis, de muitas paróquias têm, ou em família ou na paróquia, de recitar o terço, e portanto temos aqui sugestões concretas para esta semana. E portanto, esperamos que, de facto, esta Semana da Vida também seja o arranque para uma caminhada de fé, que estamos no ano da fé, e que temos como horizonte, em outubro, a peregrinação a Roma, porque as famílias de todo o mundo vão se reunir em Roma com o Santo Padre, com o Papa Francisco, e, portanto, 26 e 27 de outubro, e estamos já também a propor uma caminhada de fé para que as famílias continuem a aprofundar a sua fé, porque isso e já apresentaremos essa iniciativa do Departamento da Pastoral Familiar antes, recordando uma vez mais que estes conteúdos, textos que o próprio Departamento propõe para a Semana da Vida estão disponíveis nessa página da internet, em leigos.pt. Perguntava a Fátima Lopes até que ponto é que estas iniciativas têm de ser vividas em ligação com o trabalho, com a escola. A família não é uma instância isolada, está de facto em relacionamento com, enfim, as estruturas do dia-a-dia, onde estão pais, filhos, avós, etc. Exatamente, e eu penso que... Isso será um contributo que mais valia constituir para a valorização da família? Eu acho que é, até porque a família tem que aprender a educar-se e, portanto, ela tem que se educar em todas as instâncias em que vive, em todas as suas dimensões. E, sobretudo, também a família tem que se inquietar, começar-se a inquietar com a sociedade em que vive, e nomeadamente as famílias que são cristãs, não é? Que temos muitas, e que muitas vezes as famílias cristãs reclamam, dizendo que a sociedade está desta e daquela forma. É preciso começar a ser interveniente como cristão na sociedade e, portanto, os cristãos têm propostas que são fantásticas, que podem mudar, têm novas lógicas de humanidade. A Igreja em Portugal tem um sentido, um serviço muito grande, uma prestação de serviço muito grande para a sociedade, e eu penso que a sociedade deve-lhe isso também, e os cristãos não podem silenciar este direito a viver com mais vida. Não é? E, portanto... É a luta contra a indiferença que há pouco falava. Contra a indiferença e, sobretudo, afirmar aquilo em que acreditamos, porque é muito mau quando sabemos coisas que são muito importantes, que fazem as pessoas mais felizes e não as divulgamos. Aqui neste texto introdutório a este guião fala-se de um quadro cultural que é reconhecidamente desfavorável a esta cultura da vida. Que radiografia é que fazem nesse sentido? Já várias vezes dissemos que esta economia não é amiga da família. De facto, as pessoas andam preocupadas com outras coisas e às vezes esquecem o fundamental, a pedra angular. E realmente a família precisa de condições, de um ambiente social favorável, de uma cultura de vida para poder ser estável, poder educar os seus filhos, ter realmente uma certa estabilidade. Estamos num tempo de grandes mudanças. Mas se não há coisas estáveis, se não há coisas sólidas, não é tudo gasoso, de facto as coisas não têm sustentabilidade e nós corremos esse risco de vermos a implosão da Europa, a implosão de uma economia e, portanto, para salvaguardar isso temos que fazer esta pedagogia, esta prevenção e, portanto, reforçar os laços de família, fazer os jovens acreditar que o casamento é uma coisa maravilhosa, é das coisas mais bonitas, a gente viver um grande amor, não sei o que é que se pode comparar a isso, mas viver um grande amor, e para isso é preciso trabalhar, que também é um dos temas que vamos continuar a trabalhar, porque vem digamos, do Encontro Mundial de Milão, que foi a festa e o trabalho, e nós no primeiro ano fizemos sobre a festa, sobre a Eucaristia, e agora vamos sobre a dignidade do trabalho. Porque aí nós temos de trabalhar, quer profissionalmente, mas também trabalhar na educação dos filhos, trabalhar comunitariamente. A Fátima falou do voluntariado, que é muito importante, de nós nos expormos a ajudar e a encontrar soluções e as tais receitas caseiras, que podem trazer muitas ajudas para estes tempos de crise. Há pouco o Luís Lopes já falou dessa peregrinação a Roma, em outubro. É a próxima grande atividade que o Departamento promove? Estamos
a construir, e vamos construir com as dioceses e com os movimentos, uma caminhada no sentido de aprofundar a fé e de vivermos também o ano da fé com essa dimensão, e depois teremos também as nossas jornadas em outubro, que vão reforçar isso, que será antes, no fim de semana antes, 19 e 20 de outubro, em Fátima, e portanto queremos que as pessoas aprendam a fazer essa caminhada. Só unidos, a união faz a força, só unidos nós podemos encontrar respostas adequadas para os momentos difíceis que estamos a viver. Qual será, enfim, a importância e o significado de Fátima, desse encontro de famílias de todo o mundo com o Papa Francisco? Vai ter um significado muito importante também porque é o encontro com o Papa Francisco pela primeira vez com as famílias, não é? Isso é significativo. Depois, eu penso que é importante, na sequência daquilo que o Luís estava a dizer, todos estes esforços em termos do Departamento servem para unir as próprias dioceses, os movimentos. Eu acho que isto é fundamental. Muitas vezes os movimentos, as dioceses, as paróquias encontram-se muito fechados, acham que a sua parcela de salvação encontra-se ali naquele local geográfico, e de facto a Igreja é muito grande e temos que estabelecer outras pontes e divulgar o que as dioceses fazem. Todos fazem coisas ótimas, divulgar, as dioceses terem essa humildade, também de serem capazes de divulgar aquilo que fazem e as paróquias também. Eu penso que é muito importante criar aqui um movimento nacional mais organizado, mas que tenham uma política comum em termos daquilo que se pretende para a família, não é? E a própria página da internet do Departamento pode ser um espaço de partilha dessas Exatamente, exato. Estamos, de facto, apostados nisso, elos e ligações. Ainda sobre esse encontro em Roma, quem quiser participar, de que forma é que o pode fazer? Nós, em breve, portanto, diremos como é que há de fazer, nomeadamente temos tido contactos com a revista Família Cristã e com a Rádio Renascença, no sentido também de preparar essa divulgação, porque é muito importante que a caminhada, a peregrinação, seja também um exercício de sair da nossa zona de conforto. Hoje fala-se muito da zona de conforto e, de facto, os cristãos têm uma cultura de ruptura. Nós rompemos com o judaísmo, nós rompemos com o Império Romano, nós rompemos com muita coisa. E, portanto, muitas das vezes, e neste tempo de crise, é preciso também ser capaz de sair da nossa zona de conforto e, unidos, juntos, caminharmos e, portanto, irmos. Agora, com alegria, porque esse é o tema também da peregrinação. As famílias com alegria, né? E, portanto, na alegria descobrimos que realmente podemos fazer uma caminhada juntos. Fica essa proposta para outubro, e agradeço por terem estado aqui neste programa, e fica também esse desafio de assinalar a Semana da Vida em cada dia desta semana, com dinâmicas para toda a família. Votos de bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.